Uma palavra mais certa. Andrew Wommack. Quando comecei a buscar o Senhor, eu vinha de uma formação que não acreditava que Deus fazia milagres hoje. Fui ensinado que não existia visitas angelicais, a voz audível de Deus ou unções sobrenaturais de Deus. Essas coisas não existiam para nós. Quando fui batizado no Espírito Santo e comecei a estudar a palavra sob a inspiração do Espírito Santo, percebi que essas coisas não passaram com os apóstolos. Comecei a ouvir o testemunho de outras pessoas e comecei a procurar ver um anjo, ou fazer com que Deus falasse comigo em voz audível. Um dos ministros que eu ouvia muito naquela época costumava sentir uma sensação de queimação nas palmas das mãos. Ao ministrar as pessoas, ele impunha as mãos sobre elas. Se a queimação em sua mão saltasse, então era uma cura que Deus estava realizando. Se não saltasse, mas apenas queimasse em suas mãos, então era uma libertação que Deus estava realizando. Esta manifestação sobrenatural do poder de Deus causou uma manifestação física real que este ministro pôde perceber. Comecei a orar e a buscar o Senhor por coisas assim. Comecei a fazer perguntas a Deus como: por que nunca tive alguns desses tipos de coisas sobrenaturais acontecendo comigo? Então o Senhor me mostrou esta verdade sobre como Jesus ajudou João Batista a superar suas dúvidas. Ele me revelou que a razão pela qual Jesus não respondeu a João em um nível emocional, mas em vez disso usou a palavra de Deus para ressuscitá-lo, e foi por causa do respeito de Deus por João Batista. Foi porque ele honrou tanto e não porque honrou tão pouco, que ele o encaminhou de volta à palavra. Comecei a ver que acreditar na palavra de Deus é, na verdade, a maneira mais elevada de responder ao Senhor. Depois que entendi isso, virei-me para outra direção e orei. Deus, eu quero o seu melhor. Se for mais honroso para mim simplesmente aceitar a sua palavra e confiar na sua palavra do que ter uma visão para que o Senhor vivifique as escrituras para mim, e que seja assim que ouço de ti, em vez de ouvir uma voz audível ou um mensageiro angelical, então ficarei feliz em seguir esse caminho. Então parei de orar por alguma manifestação especial. Agora o Senhor já me deu sonhos. As Escrituras falam do que é chamado de visão noturna. Já tive sonhos em que realmente senti que Deus falava comigo, mas nunca tive o que as pessoas chamam de visão aberta, onde você está acordado e seus olhos estão abertos, mas você está vendo o reino sobrenatural. Nunca ouvi uma voz audível de Deus. Nunca tive a maioria das coisas que as pessoas afirmam ter visto ou ouvido. Não estou desacreditando-os. Só estou dizendo que aprendi a me relacionar com o Senhor através da sua palavra e acredito honestamente que isso é o melhor de Deus. Subtítulo: Um nível superior. Satanás também pode aparecer no reino espiritual. Você pode ver e ouvir dele coisas que podem desviá-lo do caminho. Mas se você seguir a palavra de Deus para ouvir Deus, você estará seguro. O diabo não pode desacreditar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o teste decisivo para tudo o que é sobrenatural. É a maneira número 1 de ouvir a Deus. Novamente, há um equilíbrio no que estou enfatizando aqui. É por isso que eu encorajo você a conferir meu ensinamento intitulado Como Ouvir a Voz de Deus, para obter informações adicionais. Nele, trato de outros aspectos importantes de ouvir a voz de Deus que não posso abordar completamente aqui. Você precisa perceber que o Senhor pode não ter respondido a sua oração da maneira que você pediu, porque Ele tem algo melhor para você. Você pode estar querendo que Ele descesse e chorasse com você dizendo: é muito ruim. Você pode estar pedindo uma resposta emocional que o faria se sentir melhor. O Senhor pode não ter lhe respondido da maneira que você desejava, porque Ele te ama tanto. Não porque Ele te ama tão pouco. Pode ser que Ele esteja tentando levá-lo a um nível mais elevado de maturidade. Ele quer que você vá além do nível emocional e aprenda a receber alguma substância dele por meio de sua palavra. Ao escrever 2 Pedro, capítulo 1, o apóstolo Pedro percebeu que estava próximo da morte. Portanto, ele sentiu a urgência de lembrar os crentes
as verdades que ele havia compartilhado com ele antes. Este foi o propósito ao escrever essa segunda carta. Portanto, não serei negligente em lembrá-lo sempre dessas coisas, embora as conheçais e estejais estabelecido na verdade presente. Sim, acho que é adequado, enquanto estou neste tabernáculo, incitar você, colocando-o em lembrança, sabendo que em breve eu devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que, depois de minha morte, vocês possam ter essas coisas sempre em lembrança. 2 Pedro 1, verso 12 ao 15. O apóstolo Pedro continuou dizendo: pois não seguimos fábulas astuciosamente inventadas, quando vos revelamos o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando tal voz lhe veio de excelente glória. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos essa voz que vinha do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, verso 16 ao 18. Pedro estava dizendo: essas coisas que eu estou lhes contando não são coisas que eu sonhei. Isso não foi algo que surgiu como resultado de comer pizza antes de dormir. Foram-me concedidas por Deus. Então, para verificar isso, ele disse: vimos a glória de Deus quando Jesus estava no Monte da Transfiguração. A glória de Deus saiu de Jesus tão brilhantemente que era como o sol. Não só isso, mas vimos uma nuvem passar sobre Jesus, a nuvem de glória que habitava o tabernáculo do Antigo Testamento. Dessa nuvem veio uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A razão pela qual Pedro estava dizendo tudo isso era para lhes dizer: olha, essas ideias não são nossas. Não sonhamos com isso. Nós experimentamos, vimos e ouvimos. Ele estava validando sua mensagem, declarando: eu sei o que estou dizendo, e é de Deus. Isto é comparável a eu ir à sua cidade para realizar uma série de reuniões. Eu poderia aparecer na televisão para anunciar essas reuniões dizendo: fui arrebatado do céu e recebi uma mensagem do Senhor. Tenho uma mensagem de Deus e estarei na sua cidade na sexta-feira para entregá-la. Esteja lá às 7. Se eu anunciasse nossas reuniões dessa forma, o número de pessoas presentes aumentaria dramaticamente. Mas se eu chegasse e dissesse: estamos indo para a sua cidade para pregar a palavra de Deus, vou compartilhar com vocês as verdades que o Senhor compartilhou comigo, não conseguiríamos tantas pessoas respondendo quanto faríamos isso se eu dissesse: tive uma visão e Deus me deu uma palavra para essa cidade. Algumas décadas atrás, uma certa mulher afirmou ter penas caindo do céu em suas reuniões. Depois de um tempo, alguém filmou ela tirando essas penas da manga. Outras pessoas alegaram que suas mãos suariam o óleo da unção. Algumas pessoas afirmaram que flocos de ouro se manifestaram nas reuniões e que os incluíram na Bíblia. Na verdade, algumas pessoas me mostraram esses flocos de ouro dizendo: isso torna a palavra de Deus muito mais real. Se eu inventasse algo físico e tangível como esse, muitas pessoas diriam: vamos ouvir esse cara. Mas quando eu digo vou compartilhar a palavra de Deus, poucas pessoas estão entusiasmadas com isso. Essa é a atitude errada. Na verdade, ouvir a Deus através da sua palavra é melhor do que pó de ouro, penas, óleo de unção, arrepios, nuvens de glória, visitas angelicais ou qualquer coisa. Nada supera ou substitui a palavra de Deus. Precisamos mudar nosso pensamento nesta área. Se você desvendasse duas portas, uma dizendo a palavra de Deus e outra manifestação especial, a maioria das pessoas ia querer essa manifestação especial. Subtítulo: Algo melhor. Em 2 Pedro 1, o apóstolo Pedro estava dizendo: eu sei que vou morrer em breve. Quero que você se lembre dessas coisas, porque não seguimos apenas fábulas engenhosamente inventadas. Estas não são histórias ou contos de velhas esposas sonhando. Vimos e ouvimos a presença audível e visível de Deus.
Estávamos com Jesus quando ele foi transfigurado. Ele estava dizendo tudo isso para validar e fazer com que as pessoas recebam com autoridade tudo o que ele está dizendo. Pedro então acrescentou isso no versículo 19. Temos também uma palavra de profecia mais segura. Pedro tinha acabado de falar sobre como viu Jesus irradiar luz. Ele viu a nuvem de glória de Deus ofuscá-lo. Ele ouviu uma voz audível vindo do céu dizendo: Este é meu filho amado. Mateus 17, verso 1 ao 9. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro dentre os mortos e abrir os olhos do cego de Bartimeu. João 11, verso 43 ao 44. Marcos 10, verso 46 ao 52. Ele viu o poder do Senhor curar o coxo e o fazer andar. Atos 3, versos 6 ao 8. Pedro tinha visto todas essas coisas. Ele estava contando as coisas que havia testemunhado, dizendo: Isso prova que o que vimos e ouvimos é real. Mas então ele voltou e disse: Temos algo melhor do que tudo isso. O que poderia ser melhor do que ver a presença visível e ouvir a voz audível de Deus? O que poderia ser melhor do que ver Jesus realizar todos esses milagres? Os versículos 19 ao 21 dizem: Temos também uma palavra de profecia mais segura, sabendo primeiro que nenhuma profecia das Escrituras é de qualquer interpretação particular, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram quando foram movidos pelo Espírito Santo. Juntando tudo isso, Pedro estava dizendo: temos algo melhor do que uma representação visível de Deus, algo melhor do que uma voz audível de Deus, algo melhor do que todos os milagres físicos e tangíveis. Compartilhe com você para validar a verdade que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é maior do que qualquer outro meio para você ouvir de Deus. Portanto, a palavra de Deus é a maneira mais forte e poderosa que temos para combater nossos medos e incredulidades. Subtítulo: Para trás. Isso deveria ser óbvio. No entanto, ao lidar com as pessoas, a maioria das pessoas só quer que você coloque o braço em volta delas e diga algo encorajador. Elas gostariam de receber um bilhete seu com um chocolate. Elas gostariam disso ou aquilo. Elas têm a palavra com eles, mas não se importam com o que ela diz. Elas não diriam que isso é verdade, mas elas vêm até mim e perguntam: Você poderia orar por mim e me dar uma palavra? Eu teria que responder: Bem, você tem 10.000 palavras bem debaixo do seu braço, na sua mesa de cabeceira ou onde quer que esteja sua Bíblia. Por que você não a abre e a usa? O problema é que a maioria das pessoas não honra a palavra escrita de Deus a maneira como elas honrariam uma profecia ou uma palavra de encorajamento de uma pessoa, ou um sinal sonoro ou visível. Isso é um retrocesso e é precisamente por isso que temos tantas dúvidas. O Senhor nos encontrará onde estiver nossa fé. Deus falou com muitas pessoas através desses diferentes meios externos. Eu não sou contra eles. Conheço muitas pessoas que experimentaram essas expressões externas, e o testemunho do que ouviram, viram e experimentaram está de acordo com a palavra. Não duvido que seja Deus. Só estou dizendo que se você for mais insistente, mais desejoso de um sinal, de uma voz audível, de uma representação visível, de algo milagroso que o ajude, isso é apenas uma solução temporária. Essas coisas não duram muito. A circunstância muda. Satanás pode aparecer e lhe dar sinais negativos e coisas assim. Mas se você simplesmente fosse até a palavra de Deus, fazendo dela sua autoridade absoluta e vendo-a como Deus falando com você, então a palavra superará qualquer dúvida que você tenha. A palavra de Deus confirmará tudo o que você precisa saber. Isso é a maneira mais elevada e melhor de ouvir a Deus. Subtítulo: Prova física e tangível. Quando um dos discípulos do Senhor, Tomé, muitas vezes chamado duvidoso Tomé, ouviu que Jesus ressuscitou dos mortos,
Ele respondeu: a menos que eu veja em suas mãos a marca dos pregos, e coloque meu dedo na marca dos pregos, e enfie minha mão em seu lado, não acreditarei. João 20, verso 25. Em outras palavras, a menos que saia do reino espiritual e se manifeste no reino físico, não vou acreditar. Preciso de uma prova física e tangível. É assim que a maioria das pessoas é hoje. 8 dias depois, Jesus apareceu. Tomé estava presente desta vez. Depois de convidar Tomé para inspecionar suas mãos e o seu lado, o Senhor lhe disse: não seja infiel, mas crente. João 20, verso 27. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. João 20, verso 28. Então Jesus lhe disse: Tomé, porque me vistes, acreditastes. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, verso 29. Jesus colocou a maior bênção em acreditar por causa da palavra, em vez de acreditar por causa da experiência física. Subtítulo: Passo acima. Isso pode não parecer emocionante porque você olha para a palavra de Deus como sendo sem vida, morto e seco. Se esta é a sua percepção, pode ser que você não tenha sido sincero e sério o suficiente para que o Espírito Santo vivifique a palavra para você. Eu lhe digo, a palavra de Deus está viva, é viver, é poderoso. Hebreus 4, verso 12. É a palavra mais segura da profecia. 2 Pedro 1, verso 19. Uma bênção e unção maiores seriam liberados em sua vida se você pudesse simplesmente aceitar as verdades da palavra de Deus pela fé e dizer: creio que isto é Deus falando comigo. Eu tive isso revelado a mim pelo Espírito Santo e não preciso ficar 3 vezes arrepiado e 2 visões para confirmar isso. Isto é o que a palavra de Deus diz. Se você teria essa atitude e começaria a acreditar e basear a sua vida na palavra de Deus, você apresentaria uma maior unção e manifestação de fé através disso do que através de todas essas outras coisas que as pessoas buscam. Deus quer levar a este nível superior. A razão pela qual ele pode não ter respondido aos seus apelos, choros e implorações por um sonho, uma visitação angelical ou alguém que chame o seu nome e profetize diretamente para você, é porque ele o ama muito. Deus não quer mantê-lo no último degrau da escada. Ele quer que você dê um passo mais alto e comece a confiar nele por meio da sua palavra. Em 1978, minha esposa e eu e os nossos 2 filhos fomos para a Califórnia para uma convenção de crentes na costa oeste com Kenneth Copeland. Na época, eu estava pastoreando uma pequena igreja, então essas férias foram importantes para nós. Reunimos todos os recursos que tínhamos. Eu fui lá esperando ouvir de Deus. O Senhor estava falando comigo sobre fazer uma mudança no meu ministério. Eu sempre pastoreei igrejas até então, mas agora o Senhor estava falando comigo sobre começar a viajar e ministrar da mesma forma que faço atualmente. Este foi um grande passo de fé para mim. Então fui para esta conferência realmente acreditando que receberia uma palavra profética de Deus. Havia milhares de pessoas nesta convenção. Nós sentamos lá em cima na varanda, na seção de sangramento nasal. Fomos tão longe. Nem tenho certeza de se Kenneth Copeland poderia nos ver da plataforma. No entanto, no meu coração eu estava atraindo-o e dizendo: estou crendo por uma palavra. Ó Deus, dê-me uma profecia. Subtítulo: Por que você não confia em mim? Bem no meio da minha oração e pedido a Deus por uma profecia, Kenneth Copeland começou a profetizar. Ele estava lá embaixo no palco, mas enquanto falava, parecia que estava apontando diretamente para mim. Fiquei chocado. Pensei, funcionou, Deus está falando comigo. Essa profecia basicamente seguia as seguintes linhas: apenas faça o que eu lhe disse para fazer. Eu lhe disse para se levantar e ir em frente.
Vou suprir suas necessidades. Dê este passo de fé. Há uma mudança chegando. Você tem que sair de onde está e entrar nessa terra prometida que Deus lhe deu. A profecia também incluía algumas outras coisas poderosas. Tudo o que Kenneth Copeland estava dizendo correspondia exatamente, quase palavra por palavra, ao que Deus havia falado em meu coração. Eu estava tão animado, eu pensei, funcionou. Deus está falando diretamente comigo. Então, no final da profecia, Kenneth disse: Você ouviu isso, Ed? Isso é para você. Olhei para baixo e vi um homem chamado Ed parado no térreo no andar principal. Kenneth Copeland estava realmente profetizando para ele. Enquanto eu estava orando e pedindo uma palavra de Deus, perdi a primeira parte de seus comentários identificando Ed como destinário pretendido. Então, quando ouvi dizer o nome de Ed, meu coração afundou. Eu pensei, ó Deus, achei que o Senhor estava falando comigo. Então o Senhor falou ao meu coração e disse: Se essa profecia fosse para Andrew Wommack, você aprendeu alguma coisa que ainda não lhe contei? Você teria recebido alguma informação nova que eu já não tivesse revelado a você enquanto você estudava a palavra e orava? Eu respondi, não. Então por que você não confia em mim em vez de ter tudo dessas outras coisas? Por que você não chega onde a minha palavra é suficiente? Subtítulo: Pai, é isso. O Senhor estava me repreendendo amorosamente. Aceitando sua repreensão, eu disse: Pai, é isso. Não vou precisar de 3 confirmações. Sei que o que o Senhor me disse em meu coração. Eu tomei uma posição. Então, logo depois disso, saímos da igreja que eu pastoreava e comecei a viajar. Foi uma grande mudança de direção em minha vida e ministério. A maioria de nós não quer apenas aceitar a palavra. Somos muitos inseguros. Não temos confiança apenas na palavra de Deus e no Espírito Santo que a vivifica em nós. Queremos que todos venham e nos deem 10 confirmações para que não haja dúvidas. Não é assim que Deus geralmente trabalha. A palavra de Deus é uma palavra de profecia, mais segura do que qualquer outra que você possa obter. Pregue a palavra de Deus, comece a meditar nela, deixe o Espírito Santo fazer a aplicação direta à sua direção, e então haja de acordo com ela. Essa é a solução, a mais elevada forma de fé que você pode ter. Essa é a fé baseada inteiramente somente na palavra de Deus. Se você pegar essas verdades maravilhosas e aplicá-las em sua vida, você será transformado.